Seja bem-vindo ao nosso campus online e agora nós vamos começar uma nova série de 6 encontros. Nós vamos ter 6 vídeos trabalhando a questão da fé a partir de personagens bíblicos, porque nós estamos começando o ano e nós precisamos falar sobre fé, porque fé é aquilo que Deus coloca em nosso coração e nós precisamos agir e pensar assim. O primeiro personagem hoje nós vamos trabalhar Abraão. Por que Abraão? Porque ele é conhecido como o pai da fé. O nome da nossa série se chama O Poder Transformador da Fé e hoje nós vamos crer pelo poder da fé e ver isso através de Abraão. O nosso texto está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 20. É o momento em que Deus chama Abraão. O que acontece ali? Abraão é um cara normal, vive a sua vidinha lá em Ur dos Caldeus e de repente Deus vem, fala com ele e ele escuta a voz de Deus e Deus diz: olha, saia do seu povo, saia do seu lugar e vá para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar e farei de você uma grande nação, você abençoará as pessoas. O texto diz que Abraão acredita nisso, pega as suas coisas e junta a sua família e se põe a caminhar. E no meio desse caminho ele leva um sobrinho dele e no caminho de repente há uma fome nessa terra onde ele está andando, vagando, e nessa fome ele vai para o Egito. No Egito ele tem um problema, sua mulher é muito bonita, então ele fica com medo de chegar lá com uma gata e os caras matarem ele e ficarem com ela. Então ele pede para sua esposa, um cara muito esperto, diga que nós somos irmãos e quando a gente chegar lá os caras vão me tratar bem. E é o que acontece, ela acaba indo para a corte do faraó como mais uma de suas concubinas e Abraão fica sem problema nenhum, ninguém quer matar ele. Só que acontece que Deus joga uma praga em cima do faraó e dos seus servos e ele vai tirar satisfações com Abraão e Abraão acaba contando: ó, essa aqui é realmente a minha esposa. Então o faraó fica muito bravo, dá muitos presentes para ele, muitas coisas e manda ele embora e Abraão vai seguir a sua vida, aquilo que ele tinha acertado com Deus. Qual que é a questão aqui? O que isso nos traz de importante? O importante é o seguinte: a primeira coisa, para você crer pelo poder da fé, é necessário uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O texto no versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Só que como Deus fala hoje? Como Deus fala comigo? Será que Deus vai falar comigo através das nuvens? Vem um anjo na minha casa? Uma pessoa vai aparecer? Alguma coisa assim? Eu vou estar comendo, sei lá, a sopa de letrinhas e vai formar alguma coisa que eu tenho que fazer? Não, não é assim. Deus já falou com a humanidade. Ele falou por meio da sua palavra, a Bíblia. Isso é muito sério, porque nós sempre queremos que Deus fale conosco, esperamos que Ele fale por N formas, mas Ele já deixou isso pronto. Então, a primeira coisa, a primeira lição, para você ouvir a voz de Deus, você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, refletir sobre ela. Tem um exemplo bem interessante como Deus fala conosco por meio da Bíblia. 2016 foi um ano meio tenso para a minha família, e a minha esposa e eu, nós estávamos orando o ano inteiro sobre algumas questões, só que Deus não nos respondia, e a gente começou a ficar muito angustiado. E o que está acontecendo? Até que um dia ela estava lendo o livro de Daniel, ela chegou no capítulo 11, no versículo 1, e Deus fala para Daniel assim: olha, eu já ouvi as suas orações. E ela entendeu que aquilo era para ela, ou para a nossa vida, para a nossa família, que Deus já ouviu as nossas orações, para que a gente ficasse calmos, esperasse a resposta de Deus. Deus fala de N maneiras e Ele vai falar pela sua palavra. Então foque a sua vida no estudo da Bíblia, na leitura dela. Não negligencie isso por outras coisas. A leitura da Bíblia não pode ser substituída por pregações de caras no YouTube, como está acontecendo aqui agora, não pode ser substituído por livrinhos de devocional, não pode ser substituído pela mensagem do domingo. É você com Deus, você fala com Ele orando e Ele fala com você por meio da palavra dele. A mesma forma com que Ele falou com Abraão, Ele vai falar contigo, mas por meio da palavra dele. A segunda coisa, você precisa ter disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Deus fala: como assim? O que isso tem a ver com fé? Bom, Deus deu para ele, no versículo 1, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. A fé te põe em caminho, a fé te põe em movimento, para abandonar algumas coisas. Ter fé em Jesus Cristo é rejeitar a você mesmo. Quando nosso Senhor Jesus andava pelas ruas e falou para as pessoas: olha, pegue a sua cruz e siga-me, Ele não está falando sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre o seu cartão de crédito, sobre a sua conta no vermelho. Ele estava falando em negligenciar a você mesmo, a dizer não para o seu eu e dizer sim para Cristo no lugar da sua vida e segui-lo. Isso é ter fé. Se você fala assim: olha, eu tenho fé em Cristo, mas a sua vida não traz mudanças, a sua vida não traz nenhuma transformação, você não negligencia, abandona coisas, você não tem a fé no Deus verdadeiro e você não tem a fé certa. Isso é muito importante. É impossível você falar: eu creio em Deus, eu confio nele, eu tenho a fé nele, e você vive a vida da mesma forma com que você vivia antes. Você faz as mesmas coisas com as mesmas pessoas da mesma forma que você vivia antes. Você precisa negligenciar, é dizer um não. Dizer um não a quem? A você mesmo, ao mundo, e um sim a Deus e a Jesus Cristo. Isso é muito sério.
Hoje em nosso país nós vivemos um evangelho ou um cristianismo bem água com açúcar, uma graça barata, em que basta você acreditar, todo mundo acredita. Agora a fé é prática, você tem que demonstrar ela, você tem que apresentar ela às pessoas. A terceira coisa é uma obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Ainda no versículo 1 Deus fala assim para ele: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Fé é isso, você não vai saber os detalhes, você não vai saber o dia de amanhã, mas você tem uma confiança que a sua vida está nas mãos de Deus. Muitas vezes as mães me falam, vêm comigo e falam: ai Mateus, o que vai ser do meu filho? E eu falo: não sei. O que você tem orado por ele? O que você espera que Deus faça na vida dele? Fé é isso, é deixar as coisas na mão de Deus, deixar que Ele faça as coisas. Abraão não fazia a mínima ideia para onde ele ia. Deus falou: olha, você vai, se põe a caminhar. Quando chegar no lugar, eu vou lhe mostrar. Essa é a nossa fé. Isso, estar com Deus, é uma dependência total dEle, sem querer você saber o que vão dar as coisas, para onde que as coisas vão, o que vai ser feito, tirar essa ansiedade e colocar nas mãos de Deus. Eu lembro uma vez que estava conversando com um cara, e daí ele estava com muitos problemas muito sérios. Eu falei: agora nós vamos orar e vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus, porque Deus te fez e Ele deve resolver as questões da sua vida. Eu não tenho poder e ninguém mais. Esse homem olhou para mim e falou assim: peraí Mateus, você está dizendo que agora é só eu entregar os meus problemas para Deus e tudo vai estar resolvido? Eu falei: isso mesmo, é só entregar os seus problemas na mão de Deus, porque Ele lhe criou, Ele sabe o que Ele deve fazer, mas a nossa dificuldade é entregar a Ele. Nós normalmente fazemos assim, né? Amarramos as mãos de Deus e falamos: pega e segura aqui a minha vida. Mas nós temos que conseguir entregar. Isso é ter fé, isso é ter dependência de Deus, isso é deixar com que Ele faça as coisas na sua vida e não você. A quarta questão é o versículo 2, e é ter visão para enxergar o plano maior que é além do seu momento. Versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Uma visão para enxergar o final. Por que isso? Bom, Deus deu a foto final para Abraão. Ele saberia que ele seria uma bênção e a partir da vida dele, Deus abençoaria muitas pessoas. Nós sabemos a história final da nossa vida. Está lá, se você confia a sua vida a Jesus, foi um eleito de Deus. Está lá em Apocalipse 21. Você sabe que você entrará na Nova Jerusalém, num lugar santo, perfeito, na presença de Deus, ruas de ouro, paredes de cristal, onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais lágrimas, onde não há mais a morte, não há mais pecado. Você sabe a foto final. E agora você se põe em direção a ela. É como estudantes que passam no vestibular, e no primeiro dia de aula o reitor se apresenta a esses alunos, coloca uma beca em cada um deles e fala assim: nós vamos tirar a foto da formatura. Todo mundo vai se olhar assim, meio espantado: peraí, foto da formatura? Mas a gente acabou de passar no vestibular. Bom, é para lá que vocês estão indo. A foto final. E cada um desses alunos ganha essa foto da formatura e agora fica com isso nas suas mãos. E toda vez que vem uma DP, toda vez que vem uma prova difícil, toda vez que estão bombando em cálculo 4, os caras olham aquela foto e falam: é para esse lugar que eu estou indo. E se motivam a andar assim. Nós temos que ter uma fé nesse sentido, que nos motiva a andar e seguir em frente ao reino celestial, ao reino do nosso Deus. É para lá que nós estamos indo. Você não está indo para morar numa casa na praia, você não está indo para se aposentar ou depois ser levado pelos seus filhos num lar de idosos. Você está indo a caminho dos céus, da cidade santa, da Nova Jerusalém, e é para lá que você vai. Então foque isso na sua vida. Muitas pessoas vão perder tudo que tem porque focaram naquilo que é errado. Não se esqueça, mortalha não tem bolso. Quando você estiver deitado em um caixão, todas as suas posses, todos os seus bens, todo o seu dinheiro irá para outras pessoas. O que importa é você, a sua alma e Deus. Acerte isso na sua vida. Quinta questão, uma dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Deus fala que abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa dependência de Deus para confiar nele. E aí nós somos pegos muitas vezes porque nós temos uma dificuldade muito grande de depender. Nós somos criados em nossa cultura para não depender, para sermos independentes. Você é uma boa pessoa quando você já saiu de casa, paga as suas contas, paga o seu carro, paga a sua luz, paga a sua casa, e você não precisa de nada e de nem ninguém. Esse é uma grande mentira que Satanás coloca nas nossas vidas. Nós sempre dependemos de nosso Deus, nós sempre dependemos da providência dele. O salário que você recebeu não é seu, foi Deus que lhe deu. Você fala: mas foi pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Não, pela graça de Deus que permitiu que você tivesse esforço e um trabalho. Toda a nossa vida deve ser centrada em Deus, e Deus é o grande doador de que emanam todas as coisas.
Isso é muito sério, porque muitas vezes nós podemos ter uma fé em Jesus, uma crença nele, mas o centro das nossas vidas continua sendo nós mesmos. E como nós não dependemos de Deus, achamos que dependemos de nós mesmos, quando vem uma crise, um problema, entramos em situações limites, como falecimento de pessoas que nós amamos, batida de carro, fim da falência da empresa, coisas assim, nós nos desesperamos. E quantos homens e quantas mulheres não suicidam por causa disso? Não entram em desespero, abandonam suas famílias, fogem. Por quê? Porque sua dependência estava neles mesmos. Só que agora, quando eles são confrontados com um limite e eles enxergam que eles não são capazes de resolver os problemas mais simples da vida, eles surtam. A sua dependência, meu amigo, deve ser totalmente em Deus. Isso tem que estar na sua cabeça. Quando você acorda de manhã e vai escovar os seus dentes, você olha no espelho e fala assim: eu dependo de Deus na minha vida. Eu dependo de Deus hoje. Toda a minha dependência, a batida no meu coração, o respirar dos meus pulmões, depende de Deus. As suas sinapses no seu cérebro, depende que Deus os mantenha funcionando. Não esqueça disso. O sexto, essa fé te leva a liderar e a influenciar outros perto de você. Olha só, versículo 4 e 5. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Pensa uma coisa, você, Abraão, você chega de manhã, sei lá, Deus falou com ele à noite, chega para sua esposa e fala assim: eu estava pensando em fazer o seguinte, vamos juntar todas as nossas tralhas e vamos embora. Ah, é? Vamos para onde? Não sei. Deus falou comigo no meio do caminho. Primeiro ela vai perguntar: que Deus? Eles eram pagãos. Que caminho? Para onde? Como assim? Imagine-se no lugar dela. Bom, ele conseguiu convencer a sua esposa, convencer os seus servos. Você acha que eles bateram palma? Opa, vamos ter uma aventura no deserto da Arábia, né? Eu sempre quis enfrentar ladrões que andam pelo caminho. Não, é uma loucura o que aconteceu, mas ele guiou a sua família nisso. Da mesma forma você, muitos de vocês não têm o seu pai cristão, não têm a sua mãe cristã, os seus irmãos, talvez o seu esposo, a sua esposa, talvez o seu namorado, a sua namorada, e você é chamado por Deus pela fé para guiar essas pessoas até o nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um missionário na sua casa, você é um missionário nos seus relacionamentos, você é um missionário no seu meio de trabalho. Isso tem que ser internalizado dentro de você. Você não pode desistir dessas pessoas. Quantos filhos dão um bom testemunho fora de casa, mas quando estão dentro de casa não dão, ou pais? Isso ainda afasta ainda mais a sua família de uma ideia de um dia poder estar reunidos debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Isso deve ser levado muito a sério. Você foi chamado para guiar pessoas, mostrar o caminho. Essa é a grande comissão de Jesus. Vão, por onde vocês estiverem, preguem o Evangelho. E você está em casa, você deve pregar o Evangelho na sua casa. Você deve ser esse testemunho na vida dos seus pais, para poder realmente apontar o caminho para o nosso Jesus Cristo, para influenciá-los a conhecer a Deus, a conhecer a Jesus. Quantos namoros não são esses namoros que o pessoal fala, namoro missionário, o cara começa a namorar uma pessoa não crente, mas as suas ações não são como de um namorado cristão, mas são de qualquer cara, qualquer tipo de pessoa. E daí você começa a dar uma de arame liso, gosta da sua namorada, lá no interior arame liso é assim: cerca o gado, mas não fura o couro. E qual é a diferença da sua atitude para de um outro cara? O que nas suas atitudes você pode apontar ou levar a Jesus Cristo? Isso em todas as áreas da sua vida. Comece a refletir um pouco. Pense que, da mesma forma que Deus falou com Abraão, Ele está falando com você e hoje pela palavra dele, e você lê esse texto e fala assim: caramba, velho, o meu testemunho é uma jossa, eu não estou levando ninguém para lugar nenhum, pelo contrário, estou afastando as pessoas de Deus, porque a hora que elas olham para mim e pensam: meu, se esse cara é cristão, isso eu não quero ser. Se arrependa. Se arrependa, que ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de transformar as pessoas ao seu redor, mudar o seu testemunho. A sétima lição está lá no versículo 6, que é um foco para não desistir da jornada. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ele andou 800 quilômetros. Em pleno deserto, sol escaldante, falta de água, uma multidão de pessoas com ele, muitas coisas. Ele teve foco para não desistir. E muitas vezes na nossa caminhada cristã nós temos a tendência de desistir. Por quê? Porque as coisas são pesadas, porque você está andando contra o mundo, ou nadando contra a correnteza, ou indo no caminho contrário. Quando eu era guri, em Umuarama, teve uma vez que teve um temporal muito forte, um vendaval, e eu estava na rua ainda, estava indo para casa, acho que eu estava acompanhado do meu irmão mais novo,
ou do meio, não lembro, mas nós vimos assim, o pessoal andando de bicicleta na rua e o vento era tão forte que empurrava as pessoas de bicicleta para o canto e elas caíam. Você não conseguia andar contra o vento porque ele era muito forte, a gente teve que se esconder um tempo para passar esse vendaval para poder voltar para casa, mas essa é a nossa caminhada cristã. Nós estamos indo contra o vento, contra as coisas, e esse caminho vai nos segurando e vai nos atrapalhando, e muitas vezes nós temos medo, fraquezas e começamos a desistir, e essa sua desistência te tira o foco, e as coisas que estão à sua volta, talvez o trabalho, relacionamentos, casamentos, se tornam mais importantes do que uma fé em Jesus e seguir o caminho de Cristo. Isso é muito sério. Isso também há tempo ainda de você se arrepender e manter o seu foco em Jesus e não deixar que as outras coisas, por mais difícil que seja. Jesus nunca disse que ser cristão era fácil, pelo contrário, ele falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter ânimo, porque ele venceu o mundo. É a fé que Deus coloca em seu coração que o motiva para seguir em frente e dizer não. E a palavra não hoje é a mais difícil de se dizer no nosso país, porque são tantas coisas à nossa volta que a gente não consegue dizer não, e a fé nos fortalece para dizer esse não e continuar seguindo em frente em Jesus Cristo. A 8ª lição está no versículos 7 e 8, e é assim: gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei a esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Deus deu alguns presentes para ele nessa jornada, que era que a sua descendência seria dona daquela terra, que é a região de Israel hoje, onde o povo de Israel está. Na nossa caminhada cristã também, Deus muitas vezes nos dá mimos. A minha esposa sempre chama de mimos. Presentes que Deus nos dá para mostrar com que Ele está conosco. Eu tenho um amigo, hoje ele está no Havaí, ele é missionário, e ele falou que a primeira vez que ele foi, ele estava se sentindo sozinho, abandonado pela família, não abandonado porque os pais tinham largado, mas estão a milhares de quilômetros daqui. E lá na base, lá na Universidade das Nações, um dia ele orou e falou assim: olha Deus, a situação aqui, estou com muita saudade, estou com dúvidas do meu chamado, mostre de alguma forma que o Senhor ainda está comigo, que as coisas estão certas. Ele conta que de repente chegou um cara com um pedaço de pizza e falou assim: cara, vou te dar uma pizza aqui. E ele ganhou uma pizza, comeu, um outro dia um outro deu um outro presente. São coisas que nós vemos que Deus está na nossa vida, e são mimos. Eu tenho a minha esposa e eu, nós estávamos orando um bom tempo para mudar de casa, mas nós não tínhamos condições de ter uma casa melhor ou alguma coisa assim, até que uma pessoa nos fez um preço absurdamente barato para abençoar as nossas vidas, e uma casa muito boa. Então são essas coisas que Deus trabalha na nossa vida, e você deve ficar esperto para se agarrar nessas coisas, para se lembrar: bom, Deus está comigo e está mostrando de maneira prática e simples que Ele continua comigo. E a outra lição, agora começa assim: o legal da Bíblia é que Deus é claro e Ele trabalha o ser humano com as coisas boas e as coisas ruins. Abraão não foi só perfeito, ele pisou muito na bola, e essas pisadas estão ali para nós aprendermos a não pisar como ele, a não entrar nos mesmos erros que ele. E ele tem duas. A primeira coisa é que nós precisamos ter paciência para esperar uma nova direção de Deus, e Abraão não teve paciência. Versículos 9 e 10. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Deus mandou ele para o Egito? Não. Ele foi para lá porque estava com fome. Então ele percebeu assim: bom, Deus me mandou ir para algum lugar. Como ele não disse qual lugar que era, e o lugar aqui está ruim, eu vou para um lugar onde é melhor. E a ida dele para o Egito foi uma tragédia. Por quê? Como eu já falei para vocês, a esposa dele acabou indo para o harém do faraó. Ela ficou lá com ele e, cara, é a sua esposa. Ninguém vai pegar a sua esposa e vai entregar para um outro cara para ficar bem. Olha só o caráter desse nosso amigo Abraão. Olha só o que passa na sua cabeça. Você faria isso? Pensa assim: vou pegar minha esposa, eu vou dar ela para um cara, estou passando aqui numa favela lá no Rio de Janeiro, para eu ficar bem com os caras, minha esposa é bonita, eu vou deixar ela com o traficante e vou seguir em frente. Isso não faz sentido. E Abraão fez isso porque ele não soube ter paciência. E ele vai fazer isso de novo mais para frente na sua vida, quando ele não soube ter paciência para esperar a promessa do filho, e foi ele lá e fez o filho. E muitas vezes nós somos assim, não temos paciência para esperar Deus agir em nossa vida. E com essa falta de paciência, nós queremos fazer tudo rápido. Se você prestar atenção, se o seu computador demora um segundo para carregar o seu notebook, você já acha que ele é lento.
porque nós estamos numa sociedade imediatista. Então você começa a orar pelo seu filho e pede que Deus o converta. Ele não faz, você vai fazer alguma coisa. Pede que ele muda. Deus não muda na hora que você quer, ele faz isso. Pede pela sua esposa, ela não muda, você larga o casamento. E nós queremos assim, que Deus nos responda na hora. Mas Deus trabalha em nossa vida de todas as formas e nós precisamos ter paciência. Paciência de não desistir de orar pelas pessoas, paciência de não desistir pela sua igreja, paciência de não desistir do seu ministério. Porque o inimigo, ele vai tentar fazer de tudo para destruir os seus sonhos, para barrar a sua vida com Deus, mas você tem que ter paciência e continuar lutando. O erro de Abraão foi sair de Canaã e ir para o Egito. Que esse não seja o seu erro, que você não saia de Canaã e vá para o Egito. Que você fique firme e perseverante, continue orando pelo seu marido, continue orando pela sua esposa, continue orando pelos seus filhos, continue orando pela sua família, continue orando pelo seu emprego, pelas pessoas ao seu redor. Não desista delas, porque Deus não desistiu de você. E eu tenho absoluta certeza que Ele não vai desistir dessas pessoas também. E o 10º é recusar as ofertas que são frutos do pecado. Como assim? Bom, ele pecou descendo para o Egito, mentindo sobre a sua esposa, e acontece o seguinte, versículo 15 e 16. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada para o seu palácio. Ele tratou bem Arão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos, servos e servas e camelos. Entre essas servas do Egito estava uma mulher chamada Agar. Se você continuar lendo a história de Abraão, Agar vai ser um grande tropeço na vida dele. Por quê? Porque essa serva egípcia é usada por Sara, já que Deus estava demorando para dar o seu filho da promessa, ela fala assim, por que você não faz um filho na minha escrava? E daí o filho que nascer dela será o filho da promessa. E esse filho que nasceu é Ismael, pai dos ismaelitas, que é o povo do deserto, os árabes. E a promessa de Deus sobre Ismael é que ele faria guerra com todo mundo ao seu redor, e seria como um jumento que dá coices. Se você dá uma olhada no Oriente Médio hoje, você sabe como é que estão as coisas. Só brigas, só conflitos. Fruto de quê? De um pecado de Abraão. Fruto do quê? Dele aceitar presentes que ele não deveria ter aceitado. Na nossa vida de fé, você não tem que olhar o presente que você recebe, mas as mãos que o dão. De uma maneira bem esquisita, aquele cara, Silas Malafaia, ele estava tentando se defender com aquela questão das doações de Santa Catarina, e ele fala assim, se um traficante me desse dinheiro, você acha que eu não receberia? Claro que não, porque não é a oferta que é dada, são as mãos que dão essa oferta. Você vai receber dinheiro de crime? Você acha que Deus abençoa dessa forma? Há histórias muito bonitas de um cara chamado George Miller, que ele tinha vários orfanatos na Inglaterra. E o George Miller, ele não aceitava dinheiro da rainha, ele não aceitava dinheiro de outras pessoas, porque ele dizia assim, Deus sustenta a minha obra. E realmente Deus sustentou a obra com centenas de crianças durante a vida dele, coisas maravilhosas aconteceram. Então cuide, porque se sua empresa ela depende de coisas ilícitas, você vai pagar um alto preço por isso. Abraão pagou um preço, a humanidade tem pago um preço por causa do pecado dele. Se você sonega o seu imposto, você vai usar esse dinheiro ilícito, você vai pagar o preço disso. Porque é assim que Deus age, Ele não vai deixar, se você é um servo dele, passar imune sem disciplina. Então tome muito cuidado na sua vida, tome muito cuidado com aquilo que você faz. Leia de novo a história de Abraão em casa e pense, Deus, me ajude a ter uma fé que não dependa das outras pessoas, não dependa de outros ideais, mas dependa somente de Ti. Nós começamos essa série agora, são 6 mensagens sobre fé, e eu quero que você absorva essas ideias e você internalize isso, para que você tenha uma fé verdadeira em Deus, uma fé que vai te trazer paciência, uma fé que vai te fazer olhar as coisas como elas são, e que você continue o seu caminho seguindo ao nosso Deus, porque o justo viverá pela fé, e que isso possa acontecer na sua vida, que você possa viver com fé, e mostrar nessa fé ao máximo possível de pessoas, e o dia, quando você chegar ao nosso lugar celestial, a casa de Deus, você possa ser apresentado para as milhares de pessoas que tiveram encontro com Cristo, porque a sua fé foi genuína, e elas viram Jesus através da sua vida. Que Deus os abençoe. Semana que vem, continue nos acompanhando. Vamos ter agora essa série e uma série sobre filhos também, sobrevivendo ao seu filho adolescente, com o nosso pastor Adriano Cruz. Que Deus abençoe muito a sua vida. Compartilhe esse vídeo, comente, e que Deus o abençoe. Amém.